amigos do canal Detetives Vascaínos, eu tô de volta. Tivemos a live de ontem à noite. Hoje pude colocar um corte no ar sobre o tema Ramon Dias, que preocupa bastante o torcedor vascaíno, se fica ou não fica. Recomendo visualizar o vídeo, pois lá você fica a par de tudo que eu sei sobre o assunto Ramon. Mas hoje é um dia de um vídeo mais curto, mais objetivo, enxuto, na verdade um giro com o que de mais importante ocorreu com o Vasco no dia de hoje, até porque de agora em diante, pelo menos até o início do próximo ano, até janeiro, o noticiário vai ficar focado nos bastidores do clube. Montagem de elenco, especulações, reformulação, chegadas e saídas, bem diferente do noticiário sobre preparação para jogos, onde o conteúdo ficava mais focado nos treinos, nas táticas e num panorama dos adversários. Mas vamos que vamos, que aqui a informação é prioridade máxima. E já te convido a largar o dedo nesse like, fazer sua inscrição se está nos visitando pela primeira vez e não esquecendo, claro, de ativar o sininho das notificações para que você possa ser avisado sempre que eu colocar um conteúdo novo no ar. Bom, e a limpa no Vasco continua. Depois da demissão do diretor de futebol Paulo Brax e do diretor técnico Abel Braga ontem, hoje foi dia de desligamentos na estrutura de base. E o corte principal aconteceu com Carlos Brasil, que trabalhava como gerente executivo na área, naquela área de transição. Junto com ele, Fabiano Nunes, supervisor de futebol do clube há anos, já tendo trabalhado inclusive em gestões anteriores à do Jorge Salgado. Pela tarde, a Vasco SAF emitiu um comunicado, agradecendo a dedicação e informando o encerramento das atividades dos colaboradores. Como informei já no futebol profissional, o Fabiano Nunes, o gerente de futebol, e o Gabriel Ferreira, gerente administrativo. Já na base, o Carlos Brasil, o Carlos Eduardo Borges, coordenador de futebol da base, o Celso Martins, coordenador metodológico de futebol da base, e o Marcos Antônio Silva, que também é coordenador de futebol lá da base. Enfim, uma verdadeira faxina no clube e que não acabou não, viu? Nos próximos dias a gente vai ter aí mudanças na área de análise, os famosos scouts do Vasco, que foram aí bem criticados pelos torcedores nas duas janelas de transferências. Devem chegar outros profissionais também para enriquecer, esta área de análise. Por isso que eu disse, meus amigos, está rolando muita informação por aí de interesse do Vasco em jogador A ou B e que até o momento não procede, porque o Vasco está desfalcado do seu departamento de futebol. Ainda não tem um diretor esportivo e não tem como planejar um plantel sem esse cérebro. Óbvio que o clube, na figura da 777 e seus scouts internos, seguem de olho, monitorando algumas opções e que serão mostradas para o cara que vai comandar o futebol do Vasco. Aliás, esse cara tem tudo para ser mesmo um Alexandre Matos, viu? O Alexandre segue incomunicável, não dá nenhuma pista sobre o seu futuro, diz que está tudo na mesma, mas tem sim mantido conversas com o Vasco, ouvindo que o Vasco tem a lhe oferecer, em termos de estrutura e condições de trabalho para tocar o futebol do clube em 2024. A coisa está caminhando e, como eu informei ontem na live, a definição do novo diretor deve ser sacramentada nesse final de semana. E até segunda-feira a gente pode ter aí então um anúncio oficial desse profissional que vai comandar o futebol do time de cima. Lembrando que o Matos tem contrato com o Atlético até o final desse ano. Até então não houve nenhuma aproximação, tentativa de renovação por lá, embora o clube paranaense, na figura do seu presidente, o Petraglia, tenha afirmado recentemente que contava com o Matos para 2024 e que ele só sairia se fosse por vontade própria. Definido aí o novo diretor, aí sim as coisas vão começar a caminhar no futebol. O Ramon vai ter uma conversa com seus pares e com a diretoria, querendo ouvir, o que de concreto o clube projeta para a próxima temporada, já que ele não quer passar aquele perrengue de novo e quer um time sim que lute por títulos, coisas maiores. Ciente dessa situação e dando segurança ao treinador, aí sim ele deve ocorrer aí essa sua permanência. O Ramon quer melhoras na estrutura do Vasco e, claro, mais importante, jogadores de ponta, jogadores que funcionem na engrenagem que ele pensa para o Vasco em 2024, que o Vasco que vai disputar aí o Campeonato Carioca e vai ter também a Copa do Brasil e o Brasileirão pela frente. E depois dessa definição, nomes e mais nomes de possíveis reforços vão começar a surgir e aí a gente vai ter as confirmações oficiais. Mas é isso, meus amigos, a reformulação continua no Vasco e ao que parece a 777 tomou vergonha na cara com os erros desse primeiro ano de SAF e deve tentar aí um maior profissionalismo,
Pelo menos é o que aparenta, né? A gente espera que realmente seja verdade todo esse discurso, porque o torcedor vascaíno tá de saco cheio de todo ano ser a mesma ladainha, as mesmas promessas e nada acontecer efetivamente dentro de campo. Mas é isso, meus amigos. Nada mais por hoje, não tem blá blá blá, essas são as notícias, aqui não tem enrolação. O Vasco está aí reformulando seu departamento de futebol, tanto na base como no profissional, e até segunda aí, até o início da próxima semana, a gente já vai ter aí novidades nesse tema. Surgindo qualquer fato novo, outras notícias aí mais diferentes, a gente aparece aqui para informar a você. Vou ficando por aqui, agradeço demais sua audiência, um grande abraço, até lá!